Graças, paz, amém a todos nesse dia, Deus abençoe, boa noite a todos. Sinto-me honrado mais uma vez estar aqui com os irmãos, ministrando uma breve palavra que Deus colocou no nosso coração. Hoje vamos falar sobre algo bem pertinente, algo bem importante para todos nós, sobre o tesouro que há e que habita em cada um de nós, mesmo ainda falhos, mesmo ainda pecadores, mesmo ainda errantes perante o Senhor. Temos esse tesouro habitando em cada um de nós. Amém? Gostaria de aguardar alguns irmãos que estão entrando aí na live. Eu creio que o Senhor Ele há de falar conosco mais uma vez. É um tempo onde nós estamos vendo uma necessidade das pessoas ouvirem a palavra de Deus. É um tempo onde ainda se pode buscar e achar Deus. É um tempo onde ainda se pode invocar o Senhor e encontrá-lo, né? Eu creio que o Senhor, nesses últimos dias, tem falado palavras poderosíssimas ao nosso coração. Eu creio que Deus, nesses últimos dias, tem falado ao nosso interior grandíssimas palavras. Palavras que têm nos edificado, têm nos enriquecido, palavra que tem nos honrado, a palavra que tem nos alimentado diariamente. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades do ar. E eu creio que o povo de Deus sairá fortalecido cada vez mais. O trigo do Senhor sairá cada vez mais rejuvenescido na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de estar nesse momento orando ao Senhor, com os irmãos, orando a Deus nesse momento, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso interior nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, Eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui, meu Pai, o Senhor tem sido com cada um dos meus irmãos, meu Pai. Meu Pai, Tu conheces e Tu sondas, meu Pai, o coração de cada um que está, meu Pai, assistindo nesses momentos, que assistirão também posteriormente. Meu Pai, Tu conheces, meu Pai, a necessidade de cada um nesse dia de hoje. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade neste lugar, Senhor, para não falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor Jesus. Porque eu creio que o Senhor tem, ó Pai, uma direção, o Senhor tem uma palavra nesse dia, ó Pai, nessa hora, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, porque nós somos carentes da Tua palavra, Senhor. Preparados estão os nossos corações, preparadas estão as nossas mentes, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para receber a Tua semente, para que possamos dar fruto e fruto em abundância, ó Pai. Essa é a minha oração nesse momento, que toda distração, que todo impedimento, toda barreira, toda, meu Pai, toda ação do inimigo nesse momento venha cair por terra no nome do Senhor Jesus, ó Pai, e nos conecte a Ti, Senhor, numa só fiação, num só espírito, num só propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O texto que Deus me deu aqui, irmãos, se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler aqui dois versos. O verso 6 e o verso 7. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e 7. Já vou lendo, amém? Versículo 6 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém, meus queridos? Irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda da parte de Deus aos nossos corações. Por quê? O apóstolo Paulo ele retrata algo bem interessante. Ele fala da glória do Senhor, daquilo que manifestava a glória de Deus. É interessante que Paulo ele vem desde o capítulo 3, no capítulo 4, o assunto central de Paulo é Cristo. Paulo tem Cristo como assunto principal da sua pregação. Paulo tem Cristo como assunto principal do seu evangelho. Paulo tem como Cristo o assunto principal das suas pregações, das suas ministrações. E Paulo está dizendo que o próprio Cristo é a manifestação da glória de Deus. A própria palavra é a manifestação da glória de Deus. O próprio
conhecimento do Senhor, que está guardado em nós, pela presença do Espírito Santo, isso é um poder que manifesta a glória de Deus. Então tudo que está em nós, que é da parte do Senhor, manifesta-se a glória de Deus. Logo já entendemos que não é parte de homem, é parte de Deus. Logo já entendemos que não glorifica homem, mas glorifica a Deus. Logo já entendemos que não exalta homem, exalta-se ao Senhor. Então eu creio, irmãos, que essa palavra é uma palavra que fala muito ao nosso coração, porque o apóstolo Paulo ele está tentando nos ensinar algo muito importante. Paulo aqui está contrastando dois tipos de natureza. Paulo está falando sobre a coexistência de dois tipos de natureza. Paulo está falando da coexistência de uma natureza chamada carne e de uma outra natureza chamada espírito. Paulo está falando de uma natureza reconhecida como barro e outra natureza conhecida como espírito. Então Paulo está contrastando a coexistência, a existência de dois tipos de natureza, mas que são diferentes entre si. São naturezas coexistentes, existem ao mesmo tempo, estão dirigindo-se no mesmo ser, mas têm propósitos diferentes. Paulo, com muita sabedoria, com muita sapiência, Paulo vai reconhecer que e colocar aqui para nós que os vasos eram utilizados e muito na região de Corinto. A igreja de Corinto fazia parte de uma grande província da Ásia, onde o Corinto tinha muitos utensílios feitos de vasos principalmente de barro. Então o vaso de barro era um aparelho, era um utensílio muito simples. O vaso de barro era um utensílio muito casual, de pouco valor, de pouca estima, de pouco aspecto positivo, aspecto de beleza. Então logo se entende que as pessoas estavam habituadas a um vaso de barro. O que tem de mais num vaso de barro? Nada demais tem no vaso de barro. É só um vaso, é um vaso de cerâmica, é um vaso simples, é um vaso que não tem muitas vezes requinte nenhum, talvez valor nenhum. E diz a palavra do Senhor que Paulo vai dizer aqui que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o poder de Deus, o conhecimento de Cristo, tudo isso é um tesouro que está guardado dentro de um vaso de barro. Olha o mistério. É interessante que quando fala de vaso de barro, fala de um vaso que não tem valor nenhum. Fala de vaso que não tem aspecto nenhum, não tem requinte nenhum, não tem formosura nenhuma. Mas dentro do vaso há um tesouro especial escondido. Dentro do vaso há um tesouro especial guardado. Dentro do vaso há um tesouro especial que está agindo em favor do vaso. Há um tesouro especial colocado pelo Senhor que na verdade dá o verdadeiro valor para o vaso. Entenda, o próprio valor do vaso não se encontra no vaso em si, mas no seu conteúdo. Encontra-se exatamente naquilo que se encontra dentro do vaso. Então Paulo está dizendo o seguinte, que em nós há essas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza divina, a natureza carnal e a natureza espiritual, a natureza que vem do pó da terra, que vem da terra, e a natureza que vem do Espírito, a natureza divina, a natureza maravilhosa, a natureza que honra e glorifica o nome do Senhor. Micael, o que você quer dizer nesta noite? Nesta noite queremos dizer o seguinte, irmãos, que nós somos esse vaso de barro. Esse vaso de barro não tem nada de bom. Esse vaso de barro não tem nada de edificante. Nesse vaso de barro só há coisas ruins. Nesse vaso de barro há coisas que não agregam em nada na presença de Deus. Nesse vaso de barro há apenas aquilo que desagrada ao nome do Senhor. Nesse vaso de barro há tudo aquilo que eu não queria ser, mas eu infelizmente sou. Nesse vaso de barro há aquilo que eu não queria fazer, mas eu acabo fazendo pela minha fragilidade e pela minha fraqueza. Porque vaso de barro faz alusão à coisa frágil, à coisa que não tem durabilidade, à coisa que não tem firmeza, a algo que não tem um grande requinte nem grande valor. Então Paulo está dizendo o seguinte, que aquilo que está em nós é de grande valor, aquilo que está em nós é de grande estima, aquilo que está em nós é poderoso para fazer coisas extraordinárias, mas nós mesmos não somos capazes de absolutamente nada. Porque quando falamos de barro, falamos daquilo que nós somos como essência, falamos da nossa criação, estamos falando daquilo que somos na nossa constituição. Barro está nas nossas fraquezas, os
os nossos vícios, os nossos traumas, as nossas mazelas, os pecados, está os homicídios, os adultérios, está a fornicação, está a mentira, está o engano, está tantas coisas ruins, coisas que não agregam o Senhor, está ali a culpa, está ali a inferioridade, está ali a rejeição, está ali a soberba, o orgulho, a arrogância, a cobiça, a ganância. Tantas coisas ruins está no barro, e tantas coisas ruins ainda constituem esse vaso de barro. É por isso que não podemos confiar em nós mesmos, porque somos vasos de barro. Infelizmente, por mais que tentamos, por mais que nos esforçamos, vamos continuar sendo um vaso de barro. Vamos continuar falhando porque somos de barro. Vamos continuar perecendo porque somos de barro. Vamos continuar falhando na presença de Deus, falhando porque somos de barro. Mas Paulo nos dá uma palavra e ao mesmo tempo uma garantia daquilo que está em nós, que mesmo diante das falhas, que mesmo diante das debilidades, que mesmo diante das falhas desse barro, ainda consegue sobrepor, ainda consegue avançar, ainda consegue sobrepujar as nossas fraquezas e as nossas limitações. E é propriamente esse tesouro que habita em nós, é a presença do Espírito Santo de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus, é a presença de Cristo em nós. A presença de Cristo em nós faz com que essa carne, faz com que essa terra, faz com que esse barro não mais prevaleça na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, questionamos muito e até muitas vezes esmorecemos na fé porque não conseguimos ser ainda aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Muitas vezes temos muitas promessas sobre as nossas vidas, talvez temos muitos projetos em nossas vidas, talvez temos visões, ambições espirituais, ministeriais e ainda não alcançamos, ainda não chegamos lá, ainda não chegamos no patamar ou no nível espiritual que o Senhor quer que nós estejamos. E muitos se sentem cabisbaixos, muitos se sentem enfraquecidos, muitos se sentem impotentes diante disso, muitos se sentem fracos. Parece que eu não consigo, só parece que funciona com o outro, funciona com a outra, mas comigo parece que não funciona, parece que eu não cresço, parece que eu não evoluo, parece que eu não estou me desenvolvendo. Mas na verdade, muitas vezes, a nossa falha está justamente onde nós nos voltamos mais para o barro. Quando nós voltamos muito para o barro, realmente não vamos conseguir se libertar de muitas coisas, não vamos alcançar cura, não vamos alcançar libertação, não vamos alcançar transformação, porque o barro sempre continuará sendo barro. Mas a palavra que Paulo nos garante e a palavra que o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite é a seguinte: que é hora de nós deixarmos de focar tanto no barro, tanto nas nossas fraquezas, tanto nas nossas debilidades e focar nos potenciais que há no tesouro que há em cada um de nós. O tesouro de Deus, o tesouro que habita em mim, na minha e na sua vida, é esse tesouro que vai te dar a libertação tão necessária. Esse tesouro que está na minha e na sua vida é esse tesouro que vai te dar a cura que você talvez tanto espera de algo. Esse tesouro que habita em nós é esse tesouro que vai te capacitar para tantas e outras coisas que o Senhor tem esperado de nós, tem nos levado, tem nos prometido, mas ainda não alcançamos. Quem sabe nós não alcançamos ainda porque não estamos direcionando ao nosso vigor, não estamos direcionando o nosso clamor, não estamos direcionando a nossa atenção para o tesouro que é em nós. Perceba o que Paulo fala no versículo de número 7. Nós temos esse tesouro em nós. Paulo não está dizendo, você vai ter. Paulo não está dizendo, você vai ter amanhã. Paulo não está dizendo, você vai ter um dia. Paulo já está afirmando, nós já temos esse tesouro. Nós já temos esse tesouro capaz de transformar o barro. Nós já temos esse tesouro capaz de transpor todas as falhas desse barro e fazer com que esse vaso brilhe. Não brilhe para a nossa glória, mas brilhe a glória do Espírito Santo de Deus. Nós temos esse tesouro capaz de ultrapassar todas as nossas falhas, todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas, todas as nossas impotências. Porque aí se cumpre a palavra de Deus que diz que o poder de Cristo, o poder de Deus, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso Paulo vai dizer, agora eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro nas minhas potências, porque eu sei, quando eu estou
fraco, aí eu sou forte. Por que eu sou forte? Pelo tesouro que há na minha vida. Por que eu sou forte? Pela presença do Espírito Santo que está na minha vida. Por que eu sou forte? Porque eu sei que antes eu andava na lei da carne. Por que eu sou forte? Porque eu sei que antes eu andava na lei do pecado e na lei da carne. Mas agora eu ando na lei do Espírito e na lei da vida. E na lei do Espírito é o Espírito que agora me controla. É o Espírito que agora me direciona. É o Espírito que agora vai me determinar as direções daquilo que eu devo ou não fazer. Ou seja, a glória vai ser do Espírito. A glória vai ser do tesouro que há em mim e há em ti. A glória vai ser exatamente desse tesouro poderoso que o Senhor colocou em nossos corações. Quantas pessoas se sentem frustradas, quantas pessoas se sentem cabisbaixas, quantas pessoas se sentem desanimadas, porque elas acham que não vão alcançar um crescimento espiritual, elas acham que não vão alcançar um patamar que o Senhor tem planejado para cada um de nós. E uma palavra é certa para mim e para a sua vida. Quem sabe você ainda não chegou aonde Deus queria que você chegasse, mas certamente você já não é hoje alguém que você foi um dia. Nós estamos crescendo sim, nós estamos evoluindo sim, nós estamos crescendo em estatura, em graça, em conhecimento sim, na presença de Deus. Mas o Senhor nesta noite nos dá uma palavra para que nós possamos acreditar e assumir uma posição, assumir uma promessa, assumir uma palavra de crescimento para as nossas vidas. O povo de Deus precisa crescer, o povo de Deus precisa amadurecer, o povo de Deus precisa ter mais de Deus, e ter mais de Deus significa mais de tesouro e menos de barro. Quanto mais tivermos do tesouro e menos estivermos do barro, mais andaremos no Espírito. Quanto mais do tesouro estivermos e menos do barro tivermos, mais estaremos agradando o nome do Senhor. O Senhor espera de nós um povo que direcione, um povo que olhe, um povo que clame por esse tesouro que está em nós e esse tesouro que nos capacita. Quantos estão procurando agir por si próprio, agir na própria força, tentar se transformar, quando na verdade é esse tesouro que nos transforma. Perceba, o vaso não pode ter aparência, o vaso não pode ter talvez requinte nem beleza, mas o conteúdo é o que importa. Muitas pessoas talvez nos desvalorizam, até nos rejeitam, até nos olham com um olhar julgador, mas o que importa é o tesouro que está em nós. Deixa eu te contar algo rapidinho. Diz a palavra do Senhor, e também em estudos históricos, que diz o seguinte, que os vasos, os simples, os vasos que não tinham beleza, os vasos de barro, eram os vasos que as pessoas preferiam para guardar tesouros, para guardar joias, para guardar coisas caras, para guardar coisas valiosas. Sabe por quê? Porque ninguém iria desconfiar, ninguém iria suspeitar que haveria alguma coisa de valor em vaso de barro. Justamente, Paulo usa a mesma expressão para dizer que esse tesouro está guardado em vaso de barro. Há em nós um tesouro muito especial, há em nós um tesouro muito poderoso, há em nós um tesouro inestimável, há em nós um tesouro que o mundo não consegue entender e também não consegue compreender e nem muito menos enxergar. Mas é esse tesouro que dá realmente o nosso valor. Há um valor em nossas almas, há um valor nas nossas vidas, há um valor por estarmos em cima dessa terra ainda com propósito, ainda com chamado, ainda com vocações celestiais. O Senhor quer nos dizer nessa noite, o Senhor quer nos alertar nessa noite, para que nós não esqueçamos do tesouro que habita em nós, para que nós não esqueçamos da valiosa promessa que há em nossas vidas, para que nós não esqueçamos do Espírito Santo que habita em cada um de nós, porque quando nós olhamos muito para fora e deixamos de olhar para dentro, significa que nós perdemos o foco e perdemos também o sentido e o propósito que nós estamos aqui. Se estamos aqui nessa terra, se estamos aqui na igreja, se estamos aqui no corpo de Cristo, é com um propósito especial. A sua vida tem um propósito especial. A sua vida tem um propósito muito além do que você possa imaginar. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, olha, Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina, segundo o poder que habita em você. Ou seja, esse tesouro vai te levar para lugares que você nem imagina. Esse tesouro vai fazer com que você realize coisas que você nunca suspeitou, nunca imaginou. Esse tesouro vai fazer com que você chegue a lugares que você nunca imaginou uma vez na vida chegar. Por quê? Porque é esse tesouro que nos capacita, é esse tesouro que nos levanta, é esse tesouro que nos direciona, é esse tesouro que nos coloca de pé, é esse tesouro que nos dá motivação, é esse tesouro que nos capacita
capacita todos os dias para cumprir a vontade de Deus. E é esse tesouro que mortifica a nossa carne e vivifica o nosso espírito. Que essa palavra, irmãos, possa ser guardada na tábua de nossos corações. Que essa palavra possa ser escondida no nosso coração para que nós não voltemos a pecar contra o Senhor. Quantas vezes estamos tão dando vazão para o vaso de barro, para o barro que nos constitui, para o barro que é falho, que é perecível e que muitas vezes não tem valor nenhum. E quantas vezes estamos esquecendo do tesouro que há em nós. Não esqueça do tesouro que há em ti. Por mais que o que estão à tua direita ou à tua esquerda não venham ou não deem o devido valor ao vaso que você é, o importante é o seguinte, é a boca do vaso que está para cima. E só o dono do vaso enxerga de cima para baixo o conteúdo do vaso. E o conteúdo do vaso é um tesouro especial que Ele colocou em cada um de nós. Para que nós não refletimos não a nossa glória, mas a glória de Deus. Para que a glória seja dele e não nossa. Que essa palavra possa ser guardada na tábua do seu coração. Que você reconheça que todos os dias nós andamos pela fé e por esse tesouro que há em nós. Esse tesouro que nos dá o valor. Esse tesouro que é insubstituível, é inegociável. Esse tesouro não deve ser desprezado. Esse tesouro não deve ser largado. Esse tesouro não deve ser trocado por coisas vãs, coisas vis ou coisas desprezíveis. Não, esse tesouro está guardado. Devemos guardar o nosso coração. Devemos guardar com muito requinte, guardar com muita dedicação esse tesouro que tem um requinte inestimável. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o tesouro que Deus te deu, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde aquilo que Deus te deu, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, só buscando uma brecha. Não fechemos as nossas brechas, fechemos aquilo que nós estamos fazendo de errado. Não demos vazão ao barro, mas demos vazão ao tesouro que é em nós. Por mais que falhemos, porque somos de barro, há um tesouro que está em nós. Há um tesouro que é o poder de Deus e a palavra de Deus que nos perdoa, que nos restaura, que nos edifica e que nos coloca de pé para fazer a vontade do Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Amém? Gostaria de estar aqui orando a Deus nesse momento, com os irmãos, colocando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós temos vivido, talvez as dificuldades que nós temos enfrentado, talvez as dificuldades espirituais que temos enfrentado diariamente. O Senhor nessa noite, Ele quer visitar a cada um de nós. O Senhor nessa noite, Ele quer ter um encontro diferenciado conosco. O Senhor quer nessa noite nos dar um discernimento claro, nos clarear a mente de que há um tesouro em nós. E esse tesouro é capacitador, é curador, é libertador, é restaurador. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo agindo em nós, de dentro para fora. Por mais que de fora não vejam, mas o importante é o que está acontecendo dentro de cada um de nós. A transformação, o trabalhar e o agir do Espírito Santo de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Altíssimo Rei da Glória, Senhor Jesus. Meu Pai, nessa noite de hoje é que nós queremos, meu Pai, te agradecer, meu Pai. Porque meu Pai, o Senhor é aquele que coloca, meu Pai, o tesouro em cada um de nós. Meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós sejamos, meu Pai, impotentes, ainda que sejamos, meu Pai, muitas vezes fracos, o Senhor é aquele, meu Pai, que nos sustenta, o Senhor é aquele que coloca esse tesouro em nós e nos capacita e nos motiva a lutar, e nos motiva a vencer, e nos motiva a prosseguir na Tua presença, meu Pai. Quantos estão, meu Pai, muito cabisbaixos? Quantos, meu Pai, estão errantes? Quantos, meu Pai, estão, meu Pai, nesse dia de hoje, meu Pai, pensando em desistir, pensando no desânimo, movidos por esse desânimo, movidos, meu Pai, por esse pensamento negativo. Meu Pai, mas o Senhor tem essa palavra para o nosso coração, meu Pai, e nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor colocou esse tesouro tão especial, esse tesouro tão rico, esse tesouro tão sublime, em vasos simples, em vasos que somos nós, vasos de barro, na Tua mão, Senhor. Tu és o oleiro, meu Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, nós pedimos, Senhor, que, Senhor, a cada dia mais, o Senhor venha nos aperfeiçoar na Tua presença. O Senhor venha nos dar crescimento, amadurecimento, Pai, desenvolvimento, porque eu creio, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, nesse tesouro que há em nós.
que o mundo não pode tirar, ó Pai, que o mundo não pode muitas vezes enxergar em nós, mas há um tesouro valioso, há um Espírito Santo valioso, há uma palavra poderosa, viva e ainda eficaz, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos, segundo o poder que nós opera, Senhor. Ô Senhor Jesus, vem com a cura, vem com a libertação, a restauração, vem, Senhor, com o amadurecimento, o crescimento na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que nesse dia de hoje seja um dia marcante para nossas vidas, que nós assumamos essa posição, que nós assumamos essa promessa, essa palavra para a nossa vida, que nós venhamos meditar nessa palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossos corações, que o Senhor tem escrito na tábua dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajude, porque somos, ó Pai, simplesmente vasos de barro, mas Tu és o oleiro e Tu és aquele que nos enriquece com a Tua glória, para que a glória seja Tua e não nossa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nessa transmissão, gostaria de agradecer a todos nesse momento. Nós hoje, daqui a pouco, às 20 horas, nós temos culto nos lares, amém? Cada um no seu lar cultuando ao Senhor, nosso Ministério Brasil para Cristo, presidido ali pelo pastor Sérgio. Eu creio que vai ser uma bênção também na presença de Deus. Cultue a Deus, ore a Deus, clame a Deus, porque o Senhor sarará a sua terra, o Senhor sarará esta nação, o Senhor sarará as nossas feridas. E lembre-se, o tesouro que é em nós é de um valor inestimável. Não há palavra contrária, não há palavra de sentença, não há palavra murmuradora e nem palavra negativa que possa te desvalorizar ou te colocar para baixo. Por mais que sejamos, sim, vasos de barro, mas há um tesouro especial em cada um de nós. E eu creio que o Senhor também continuará falando conosco nos próximos dias. Temos aí 2 lives programadas, agora para quarta-feira, depois para sexta-feira. Quarta-feira falaremos sobre a resiliência na dor, um tema importante que o Senhor tem nos dado. E sexta-feira falaremos, se Deus permitir, em nome de Jesus, vamos estar falando sobre um tema bem interessante, sobre os frutos dignos de arrependimento. Amém? Nesse mesmo horário, às 6h30 na quarta e também na sexta, se assim Deus permitir, se Jesus ainda não voltar. Amém? Gostaria de agradecer a Deus, gostaria de glorificar o nome do Senhor e até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.